Então, quanto ao potencial de contaminação, a cirurgia ela pode ser limpa, potencialmente contaminada, contaminada ou infectada. Quanto mais a gente chega perto da infectada, mais bactéria a gente vai ter, né? Que são as bactérias, minhas bactériazinhas. Então, quanto mais a gente vai descendo aqui nessa escala, mais bactéria a gente vai ter, certo? Quando eu decoro para a prova, eu decoro assim numa lógica. Então, até quando eu vou fazer a prova, eu escrevo as que eu decorei. Limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Porque eu decoro nessa ordem. Aí eu vou saber que quanto mais eu desço, mais contaminada é a cirurgia. Para eu poder também ter uma lógica, porque às vezes a memória falha, né? Então a gente tem que criar estratégias na nossa memória que façam a gente memorizar aquela informação. E a forma que eu acho mais fácil é pela lógica. Então, tem gente que acha fácil desenhando, tem gente que cria mnemônicos, que são aquelas frases para decorar sequências. Então, você tem que encontrar a forma que você decora, que você estuda de forma mais fácil, tá bom? Então, as cirurgias limpas, gente, olha só. O que está em vermelho é a palavra-chave que é mudada na hora da prova. E é a palavra-chave que você tem que prestar muita atenção lá nas alternativas, tá? Então, as cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório, ou com falha ou na ausência de falhas técnicas grosseiras. São cirurgias eletivas, com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta. Cicatrização de primeira intenção é aquela cicatrização que é feita na cirurgia, que o cirurgião mesmo faz os pontos, certo? Então, ela é na própria cirurgia, foi feito o ponto, ela é a cicatrização por primeira intenção. Não tem dreno. Cirurgias que não ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário. Por exemplo, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, são cirurgias que são limpas, né? Tecidos totalmente estéreis, tá bom? Aí a gente tem as potencialmente contaminadas. Olha só como vão aparecendo as bactérias, ó. São aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa. Foco aqui no pouco. Ou em tecidos de difícil descontaminação, mas na ausência de processo infeccioso e inflamatório, e com falhas técnicas discretas no transoperatório. São cirurgias com dreno. Olha só, aqui tinha sem dreno, né? Aqui já tem o dreno. Ocorre a penetração no trato digestivo, no trato respiratório ou urinário, mas não tem contaminação significativa. Por exemplo, gastrectomia. Então, cirurgias que adentram o trato digestivo, por exemplo, amidalectomia, que é para retirada das amígdalas. Ela é uma cirurgia potencialmente contaminada, mas ela também pode ser contaminada, vai depender do caso clínico, né? Do que disser lá no caso clínico do estado do paciente também. Nesse caso, gente, para as classificações, tem que ter muito, como é que se diz? Atenção nessas palavrinhas que eu tô grifando, tá? Porque é isso que vai diferenciar uma da outra. Vejam só, a contaminada. A contaminada, ela já é tecido recentemente traumatizado e aberto, colonizado por flora bacteriana abundante. Olha só, aqui, ó, era flora pouco numerosa, né? Na potencialmente contaminada. Já aqui na contaminada é flora bacteriana abundante, tá? Cuja descontaminação seja difícil ou impossível. Olha aqui, aqui ó, é difícil descontaminação.
Aqui já é difícil ou impossível, tá? Bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falha técnica grosseira. Agora, na ausência de supuração. Apesar de, aqui, ó, aqui tem um processo infeccioso, na ausência de processo infeccioso, aqui é na ausência de supuração. Eu tenho o processo infeccioso, mas não tenho pus, né? Ainda no lugar. Ó, existe a inflamação na incisão, na cicatrização, ela é por segunda intenção ou grande contaminação no tubo digestivo. Por exemplo, obstrução biliar, obstrução urinária, também se inclui nessa categoria colecistectomia, né? Retirada da vesícula, tá? Então, deu para entender a diferença, gente, de uma e de outra? Tá potencialmente contaminada, é só lembrar, ó, potencialmente com pouco numerosa, pó com pó. Potencialmente pouco numerosa, as bactérias. Já na contaminada é muita bactéria, já abundante, tá? E aí a gente tem a infectada, tá? A infectada, aí o negócio tá feio. São todas as intervenções realizadas em qualquer tecido ou órgão na presença de infecção com supuração. Supuração é pus. Então, na presença de pus ou tecido necrótico, tá? Tecido necrótico. Foca nessa informação. Cirurgias no reto, no ânus com pus, retirada da vesícula com inflamação. Então, eu posso ter uma cirurgia de vesícula contaminada, olha só, obstrução da vesícula, que ela pode estar contaminada, mas se ela tiver já pus supurada, então ela está infectada. Cirurgia de pé diabético para amputação, ela tem tecido, né, crótico, né, aquele pé com necrose, então ela é infectada. Inclusive, foi uma questão da IBFC. Ele colocava lá os tipos de cirurgia e você tinha que dizer qual era a infectada. E aí o gabarito era pé diabético, tá? Então, foca nessas informações.